As luzes brilhavam intensamente, refletindo no piso de mármore do salão, criando uma atmosfera quase mágica. Risos ecoavam pelo ambiente, preenchendo o espaço de alegria e celebração. Mas para mim, tudo parecia distante. Meus músculos estavam tensos, o peso da ansiedade apertava meu peito como um abraço sufocante. A cerimônia estava prestes a começar, e eu deveria estar radiante. Contudo, uma única frase cortou o ar como uma adaga. A cerimônia é só para a família de verdade. Priscila, minha cunhada, a poucos passos de mim, exibia um sorriso impertinente que talhava o ar de tensão. Olhei em volta. Amigos e familiares riam, brindavam, enquanto eu sentia como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Uma gota de suor escorreu pela minha têmpora. Tentei respirar fundo, mas meu coração martelava em descompasso. O brilho dos rostos felizes só fazia tudo parecer mais cruel. Era como se o passado tivesse voltado, uma maré inesperada me arrastando para dias de rejeição. Lembra, precisamos conversar. O murmurinho ao redor se apagou, como se todos estivessem se preparando para o clima de tensão que estava por vir. Ao olhar de relance, percebi que muitos nos observavam. Olhos curiosos e algum desconforto pairava no ar. Mas o que era mais desconfortável era o desdém que ela exibia. Sobre o quê? Sua necessidade de ser parte do nosso mundo? Ela riu, aquele som metálico e frio. Me desculpe, mas isso não se compra. Suas palavras, afiadas como facas, cortaram ainda mais profundamente. Eu já tinha lutado muito para provar meu valor, e ali, em frente a todos, mais uma vez me vi me defendendo como se valesse a pena. Mas havia um porém. Atrás do desprezo dela, uma sombra de algo mais profundo se desenhava. Uma rivalidade familiar que eu nunca soube que existia. Tentei manter o olhar firme, mas o nó na minha garganta crescendo era inegável. O que estava a perder? O dia mais especial da minha vida ameaçava se transformar em uma batalha. O silêncio para. E vi, não era apenas desprezo. Havia medo, insegurança. O ar estava tão pesado que mal consegui respirar. E entre nós, uma tensão percorria o ambiente, uma certeza de que estávamos prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Priscila, você não tem ideia do que está começando. Proferi as palavras com a intensidade de quem percebe que uma tempestade se aproxima. E por um instante, perdi a noção do que podia acontecer a seguir. Sentia que a colisão entre nós não era apenas pessoal, mas uma força que reverberava por toda a família. Tudo que construí poderia desmoronar. Um pesadelo ao alcance das mãos. Então a música começou a tocar novamente. As risadas retornaram, mas eu estava paralisada. Decisões pairavam no ar, misturando-se com o doce perfume das flores. Uma escolha silenciosa se formava em meu interior. Olhei ao meu redor mais uma vez, e repentinamente entrei em um tipo de transe. Meus passos se moviam, mas minha mente estava distante. O que viria a seguir era... Eu não estava disposta a desistir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu tentava ajustar o vestido. A luz suave do salão de festas iluminava o tecido branco, com detalhes em renda. Era um vestido que sonhei por meses, com o qual me imaginei perfeita, radiante. Mas agora, sob os olhares de Priscila e dos outros convidados, ele parecia um símbolo de tudo que eu não era. Meus 32 anos carregavam uma bagagem. Memórias vieram à tona. Eu, menina, sonhando com o grande dia, imaginando o espaço alegre cercada por amor. Mas a realidade sempre pareceu um pouco mais complicada. A família do meu noivo, a família que eu desejava tanto fazer parte, parecia estar sempre em uma dança que eu não conhecia os passos. A tensão aumentava. Cada brinde, cada risada,
apenas me afastava mais de quem eu queria ser naquele momento. O suor que escorria na minha têmpora era um claro aviso de que a minha realidade estava prestes a mudar de forma abrupta. Havia uma sensação de inadequação que eu carregava desde minha juventude. Eu não era daquele mundo. Cresci em um bairro simples de São Paulo, onde nossas conquistas eram medidas em pequenos triunfos, notas boas na escola, o emprego fixo, uma vida de trabalho duro. Lembro da espera na fila ao lado da minha mãe para comprar pão fresco, das tardes de domingo garimpando na feirinha de usados e até das conversas sobre sonhos ao redor de um fogão aceso. O olhar dela, na verdade, parecia um espelho que refletia meu próprio medo. Era uma rivalidade que eu não havia percebido explicitamente. Senti meu coração acelerar e um nó se formou na minha garganta. As vozes se tornaram um zumbido distante. O que mais me incomodava era a ideia de que, não importando o que eu fizesse, sempre seria vista como a intrusa, a que não pertencia. Respirei fundo, tentando me manter centrada. Olhei ao redor, tentando buscar um pouco de conforto. O centro do salão foi decorado com flores brancas e rosas, um contraste de cores que deveria ser romântico, mas parecia apenas alimentar a minha agonia. As cadeiras estavam todas dispostas, e eu podia notar as pessoas se acomodando, sorrisos ansiosos se espalhando. E por um breve momento, pensei em como minhas expectativas me tornaram refém de uma imagem que pouco se alinhava à realidade. O que eu realmente desejava? Ser aceita? Fazer parte dessa nova família? Ou eu só queria que tudo fosse mais simples? Ele merece isso, disse a pequena voz dentro de mim. Meu noivo Lucas sempre foi um farol nessa confusão. Ele é generoso, gentil e muitas vezes parece carregar o peso do mundo em seus ombros. Eu admiro por seus sonhos e pela busca constante pela felicidade. Mas em momentos como aqueles, a admiração se mesclava com uma insegurança desconfortável. Será que realmente o tornaria feliz? Meu olhar se fixou intensamente na dança das luzes no teto. Em um desvario de reflexos e sombras, podia ouvir a música enquanto a tensão aumentava, até que um riso estrondoso cortou o ar. Observei Priscila novamente e percebi como era fácil me deixar levar pelas comparações. Ela se moveu como se fosse a rainha daquela festa. Mas ao mesmo tempo, a imaginei perdida em seu próprio labirinto emocional, talvez insegura por estar sempre sob os holofotes, talvez esperando um gesto meu de amizade. O que ela não sabia era que eu me sentia tão deslocada quanto ela. Não apenas naquele espaço, mas em... Quando pronunciei o nome dela, Priscila, meu coração estava na garganta. Meu desejo de tirar o peso da minha tristeza para um canto escuro. Mas a resposta dela cortou como vidro, sem compaixão, sem um pingo de suavidade. Eu poderia ter desmoronado ali mesmo, poderia ter me deixado levar pela raiva, mas em vez disso, uma suave determinação começou a se formar. Eu não estava disposta a perder essa batalha, essa luta pela aceitação. Meu olhar varrera o espaço novamente, agora com um peso diferente. E naqueles momentos de tensão, ao ouvir risadas e murmúrios, a ideia de um segredo começou a ganhar forma na minha mente. Como eu poderia me resgatar sem me perder? Eu tinha um plano. Algo que nem mesmo Lucas poderia imaginar. Algo que poderia utilizar a própria dinâmica daquela batalha a meu favor. E quando vislumbrei o olhar curioso de uma tia, uma estranha sensação de coragem me preencheu. Uma centelha nascia dentro de mim. O que eu não sabia era que essa centelha estava... A música parou abruptamente. Um murmurinho crescente se formou na sala. Os olhares se voltaram em direção ao bar, e ali, como um relâmpago, tudo se transformou em caos. O que estava prestes a acontecer poderia ser a saída que eu tanto ansiava, ou a queda devastadora da qual eu nunca poderia voltar. Eu sentia que em instantes, tanto a minha vida quanto o meu relacionamento com Lucas seriam testados de maneiras que eu nunca poderia imaginar. O que quer que tivesse acontecido, eu estava preparada. A pergunta que pulsava em minha mente enquanto aquelas luzes continuavam a brilhar era simples e poderosa. Até que ponto você iria para mudar seu destino? Eu estava em uma montanha-russa emocional,
uma montanha-russa que até então parecia estar sob controle. A luz da festa ainda brilhava intensamente, mas a sensação de leveza foi substituída por um peso no estômago. Como se um imenso bloco de gelo estivesse descansando. O cheiro do pão quentinho da padaria na esquina ainda está na minha memória. É um momento simples, mas eu os valorizava. Sentava à mesa com minha mãe, sonhando com o futuro enquanto ela me contava histórias sobre seu passado, sempre com um sorriso no rosto. Mesmo que suas mãos magras contassem histórias de sacrifícios. E assim, a vida seguiu. Conheci Lucas em um dos poucos momentos de diversão que permitíamos, numa festa de aniversário de uma amiga. Ele era diferente dos outros. Seu jeito tímido e sorriso sincero tocaram algo em mim, o que alguém como eu, vinda de um lugar tão simples, estava fazendo com ele, um homem com uma aparência que exalava segurança. Aquele encanto não era inédito, mas nele havia algo que despertou uma necessidade profunda de pertencimento. Conforme nosso relacionamento se desenvolvia, minha vida começou a ter nova cor. Ele me levou a lugares que nunca imaginei conhecer. Me apresentou amigos que pareciam ter saído de um filme. Passeávamos por café. O que estava acontecendo? Havia aquele dia em específico que ficou gravado em minha memória. Estávamos organizando a festa de noivado. Eu estava tão animada, mas também ansiosa para a aceitação da família dele. E foi nesse dia que eu ouvi aquela conversa. Ele estava ao telefone, e só consegui escutar alguns fragmentos. Não posso, Priscila. Estou ocupada demais. Sinto muito, mas preciso focar em outras coisas. O jeito que ele falava, a tensão na sua voz, me fez perguntar se havia algo mais acontecendo. A festa das flores e risadas estava em contraste com a carga que estava acumulando dentro de mim. Era como se eu estivesse em uma bolha, rindo e comemorando, mas o meu interior estava em constante alvoroço. O vestido branco que eu me sentia linda usando começou a pesar. O brilho dos convidados misturava-se com as minhas inseguranças. Tentei desviar meus pensamentos, focando nos preparativos e nas conversas apenas superficiais. Mas havia algo no olhar de Priscila que me pri. Então vieram os dias em que as pequenas coisas que antes pareciam tão sem importância começaram a despontar. Um aniversário que Lucas esqueceu. Uma saída com amigos em que ele não me chamou, dizendo que seria apenas uma coisa rápida e que eu não precisaria me preocupar. Eu lembrava bem quando éramos inseparáveis, mas agora essa distância começou a se manifestar em ações, não apenas palavras. Os dias se tornaram horas de preocupação disfarçada de alegria. O pensamento de que poderia estar errada me atormentava, como se eu estivesse em um labirinto onde cada esquina que eu virava a levava de volta ao mesmo lugar. A própria ideia de estar em um relacionamento perfeito me fazia duvidar da realidade. O que eu realmente queria? Eu queria segurança, mas tudo o que eu sentia era incerteza. Será que esses sentimentos eram apenas uma extensão do meu medo de não pertencer? E como se o universo estivesse brincando comigo, lancei-me em uma tarefa quase desesperada. Comecei a investigar. Afinal, eu sabia que, a cada novo dia, as sombras só aumentavam. O medo de descobrir a verdade me acalmava, pois a incerteza é muitas vezes mais palatável do que a dor da verdade. O olhar de Priscila continuava a me seguir na festa, como se estivesse esperando que eu tomasse um passo em falso. Mas a pergunta que insistia em surgir era: o que Lucas realmente sente por mim? E assim, enquanto todos ao meu redor se divertiam na festa e sorriam, eu me sentia presa em uma rede de dúvidas que parecia não ter fim. O ambiente alegre tornava-se opressivo, e a ideia de confrontar a verdade era como encarar um abismo. A música começou a tocar, mas tudo o que eu conseguia ouvir eram os ecos da minha mente lutando para organizar cada sentimento confuso. Então, numa abordagem vulnerável, fiz o que quem ama acabaria fazendo, mesmo sob pressão. Lucas, chamei, e todo o riso ao meu redor pareceu se silenciar. Senti que precisava de respostas, mas o que eu realmente queria era um pouco de paz. E meus amigos e familiares também merecem isso.
Eu disse, tentando me manter firme, minha voz hesitante. O que eu realmente desejava era estar em sintonia com ele, mas o que eu sentia era um abismo crescente. Ele apenas desviou o olhar, inquieto, e foi como se eu tivesse sido esfaqueada internamente. Quando nossos olhares se encontraram de novo, pude ver a preocupação escritas em seu rosto. Lucas começou a me explicar, mas suas palavras soavam distantes e confusas. As risadas ao redor tomaram lugar como um eco distante, e a música alegre que tocava colocava um peso ainda maior nas minhas costas. Algo estava errado. A atmosfera estava carregada, e eu sabia que precisava descobrir o que era. As semanas seguintes foram intensas. Cada dia parecia trazê-las mais e mais longe. Lembro de um sábado à noite, quando decidimos sair para jantar. Ele estava distraído, por mais que tentasse parecer envolvido. O olhar dele se desviava continuamente, como se estivesse em uma eterna batalha. "Você está exagerando", ele disse, e a maneira como falou cortou mais do que suas palavras. O que era esse distanciamento? Eu deveria ser a única que importava. Mas parece que estava errada. Com o passar do tempo, as pequenas interações que costumaram me animar começaram a se transformar em desagrado. Ele frequentemente saía sem me avisar, dizendo que precisava de um tempo. Esse tempo me devorava por dentro. Meus amigos tentavam me distrair, disparando mensagens e fazendo planos. Mas a tristeza me acompanhava como uma sombra. A cada passo que tentava dar, o peso da dúvida me paralisava. Houve um dia em que organizei um lanche com algumas amigas em nossa casa. Eu estava mais animada por dentro, tentando me distrair, mas Lucas parecia um fantasma ao meu lado, olhando pela janela com uma expressão ausente. Elas tentavam puxar conversa, fazer com que ele se animasse, mas ele mal respondia. As conversas eram moribundas. Eu sentia a labareda de vergonha subindo pela minha espinha. "Você se divertiu?" perguntei. Ele apenas deu de ombros, tornou-se um resquício do homem que conheci. Meu coração se partiu novamente. As discussões silenciosas se tornaram comuns. Cada vez que ele saía, tentava me convencer de que não havia nada de errado. Mas a ausência de sinceridade me queimava por dentro. Um dia, após um jantar em família com ele, quando voltei para casa, encontrei uma mensagem não lida em seu celular. Era de uma mulher que não conhecia, com o nome Bianca. Meu coração disparou. O que era isso? Eu hesitei. O pensamento de abrir a mensagem era quase insuportável, mas a curiosidade era maior. "Oi, tudo bem? Vamos nos encontrar na próxima semana?" Aquilo foi como um soco no estômago. Meu sangue gelou e a insônia me cercou naquela noite. Eu não sabia se deveria perguntar, confrontá-lo, mas a dúvida corroía minha cabeça. O que eu faria? O que isso significava? No dia seguinte, decidi que precisava de respostas. Ele estava se preparando para ir à academia, distraído, como sempre. "Lucas, podemos conversar?" O pedido saiu tenso, mas eu não deixaria essa oportunidade passar. Ele olhou para mim com um semblante cansado e talvez um pouco irritado, mas assentiu. "Sobre o quê?" perguntou, e sua falta de curiosidade só aumentava meu desconforto. Eu estava prestes a desmoronar. A raiva e a tristeza se misturaram em um coquetel mortal dentro de mim. "Sobre mensagens no seu celular." O ar ao nosso redor parecia pesado, como se as palavras que eu dissera tivessem carregado um peso imenso. Ele me encarou por um momento, mas não disse nada. O silêncio entre nós se tornou angustiante. A pergunta pairava no ar, como um fantasma, esperando para ser respondido. "Eu não estou escondendo nada." Ele finalmente respondeu, mas a insegurança na voz dele me fez duvidar. Ele desviou o olhar de novo, e isso fez meu coração afundar ainda mais. Eu queria acreditar, mas a insegurança me consumia. Mas não terminei ali. "Não seja assim. Você não entende quão difícil está sendo para mim?" Eu gritei, e a indignação estava tão forte que pude sentir a adrenalina correndo por mim. O que eu estava fazendo? Senti uma onda de desespero. O que mais poderia fazer para que ele apertasse a mão que já estava saindo de sua vida? A realidade de nossa conversa começou a se intensificar. Ele ficou em silêncio.
e o silêncio gritou mais do que qualquer palavra. Eu ouvi o tempo passar, mas as palavras que eu desejava dizer nunca chegaram. Em um flash, a verdade finalmente me atingiu. Eu não podia mais ignorar a sensação de traição que me consumia. O dia seguinte foi um soco na cara. Virei à esquina de nossa rua e vi Lucas no café local. Ele estava fora, rindo com alguém que conhecia. O jeito dele, a forma como seus olhos dançavam, era como se ele estivesse em um mundo separado do meu. Meus pés ficaram paralisados. A mulher ao seu lado era ela. Era a Bianca. Eu não poderia acreditar. Fui para casa como se um pesadelo estivesse prestes a se desenrolar. O nó na garganta me sufocava. A sensação de traição agora era palpável. Como eu havia sabido? O que mais essa situação exigiria de mim? Estava prestes a descobrir o que ele realmente sentia por mim. E aquele aperto em meu peito me dizia que a verdade seria dolorosa. A única coisa que eu sabia é que naquele momento não havia como voltar atrás. Estava tudo tão perfeito na festa, mas a visão de Lucas rindo com Bianca me paralisou. Fiquei ali, do lado de fora do café, o coração disparando, a boca seca. Como eu poderia ter sido tão cega? Ele estava tão perto de mim e, ao mesmo tempo, tão distante. Meu sonho de ter a vida que sempre quis desmoronava na minha frente. Uma onda de frustração e tristeza me invadiu, mas não era hora de me deixar levar. Eu precisava conectar os pontos. Mas como? Voltei para casa, tentando manter a calma. O nó na minha garganta só aumentava. O que eu faria agora? Não podia confrontá-lo sem provas, sem saber realmente o que estava acontecendo. Durante a noite, me levantei várias vezes. Olhei pela janela, pensando no que fazer. A luz do luar parecia zombar de mim, refletindo meu desespero. Eu precisava agir, mas com cautela. Na manhã seguinte, vesti uma roupa casual e fui trabalhar. O dia inteiro fui uma máquina de fazer tarefas. Meu corpo estava ali, mas minha mente estava no embalo da montanha-russa de emoções. Cada aviso da minha equipe soava distante. Ao invés de me focar no trabalho, passava horas pensando nas mensagens de Lucas que tinha visto. Como eu poderia ter chegado a esse ponto? Quando voltei para casa, decidi que era hora de ter certeza do que estava acontecendo. Olhei para o celular dele na mesa da sala. Ele sempre foi descuidado, deixava suas coisas espalhadas. O meu coração disparava. Lembrei da última mensagem que li. Coloquei as mãos no celular e, com um impulso, decidi arriscar. Eu sabia que não podia deixar que meu medo me paralisasse. E então, com a gravidade de quem sabia que estava prestes a desvendar toda a verdade, comecei a entrar nas mensagens. Olhei cada detalhe, cada conversa. Quando abri o aplicativo dele, vi toda a troca de mensagens com a tal Bianca. O que era uma simples curiosidade, agora se tornava um portal para o que eu não queria ver. As mensagens eram inegáveis, eram cheias de insinuações e promessas de encontros. Li algumas que diziam: fui tomada por uma onda de raiva e tristeza. Como ele pôde fazer isso comigo? A sensação de traição queimava em minha pele. Mas eu apenas respirei fundo. O que mais eu poderia descobrir? E então, vi algo ainda mais alarmante. Notas de transferência no aplicativo bancário dele. Algo que não prestava atenção antes. Movimentações estranhas. Comecei a juntar todos os pedaços. O que era aquilo? Dinheiro enviado para a conta de uma mulher desconhecida. Meus olhos se arregalaram. Era uma quantia alta e não havia explicações. Meu cérebro estava em chamas. Senti uma mistura de dor e frieza. A partir daquele momento, eu sabia que não podia agir por impulso. A raiva era forte, mas eu precisava ser mais esperta. O que estava acontecendo não poderia acabar assim. Olhei para o celular dele novamente. Agora era um objeto que eu tinha nas mãos, um troféu da traição. Senti que tinha um plano, mas precisava pensar em cada passo com calma. Em vez de gritar, de confrontá-lo, decidi agir de forma estratégica. Eu precisava entender melhor a situação, reunir mais provas, observar cada movimento dele.
Anotei todas as informações que encontrei. Tudo estava claro agora, e deixei uma sensação de determinação preencher meu ser. Fui para a cozinha e preparei um café. Sentia que estava com um controle inusitado. Lucas chegou em casa e eu me forcei a agir normalmente. Sorri, ofereci o café e nos sentamos à mesa. Conversamos sobre trivialidades, como se nada tivesse mudado, mas a tempestade dentro de mim não parecia acalmar. Enquanto ele falava sobre o trabalho, minha mente estava um passo à frente, planejando cada movimento. Eu não poderia deixar que ele percebesse o que eu sabia. Olhar nos olhos. A cada risada forçada, eu me sentia mais forte. A ideia se solidificava em minha mente. Eu iria inverter essa situação. Eu não seria a vítima, eu tomaria o controle. Depois de algumas horas, a conversa fluiu. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era o fim. Meu próximo passo seria essencial. Eu precisava confirmar tudo com mais segurança. Um plano começava a se desenhar em minha mente. Precisava de mais provas, algo que não pudesse ser ignorado. Para isso, pensei em um jeito de me aproximar de Bianca. Talvez conseguir o número dela, fazer algumas perguntas casuais. Eu sabia que com um pouco de esperteza e determinação, conseguiria dar a volta por cima. O jogo estava apenas começando. A expectativa me preenchia. Uma vontade de virar tudo naquele tabuleiro me dava forças. Enquanto Lucas falava, uma nova determinação crescia dentro de mim. Eu não iria mais permitir que a dúvida e a dor sobre o que ele havia feito me controlassem. Estava pronta para virar o jogo. Eu sorri para ele, mas dentro de mim a tempestade rugia. Estaria em breve pronta para a batalha final. E por mais cega que tivesse sido, não me deixaria levar novamente. Ele não conhecia minha verdadeira força. Estava prestes a descobrir. Eu me sentia como se estivesse vivendo em um filme de suspense. Tudo o que havia descoberto sobre Lucas e Bianca rodava na minha cabeça como uma montanha-russa. Com medo de perder tudo, eu me preparava para agir. Não podia deixar que ele percebesse o que eu sabia. Eu precisava ser inteligente, cuidadosa. Meu plano precisava ser metódico, quase cirúrgico. Logo pela manhã fui ao mercado. Eu precisava de uma desculpa para sair de casa. Comprei algumas compras para a semana. Enquanto andava pelos corredores, o barulho dos carrinhos e o cheiro de pão fresco me pareciam distantes. Minha mente estava em outro lugar, pensando no que fazer a seguir. A cada passo, sentia a pressão aumentar. Voltei para casa e coloquei as sacolas na mesa da cozinha. Lucas estava na sala, assistindo a um jogo de futebol. Ele me cumprimentou distraído, e eu apenas sorri, tentando parecer relaxada. O normal. Mas dentro de mim, tudo fervia. O celular estava ali, em cima da mesa. Eu sabia que cada momento contava. Depois de um café simples, aproveitei que ele estava imerso na TV e fui para o quarto. Peguei o meu tablet e comecei a pesquisar. Dispensei qualquer dúvida sobre privacidade. Era hora de reunir informações. Comecei a procurar sobre traição. Como agir quando você suspeita que está sendo traída. Li sobre cada detalhe. Sinais, avisos, como coletar provas. Era como estar em uma sala de aula, absorvendo tudo com ansiedade. O tempo passava, e eu sentia que precisava agir rápido. Não poderia ser pega de surpresa. Meu coração pulava quando ouvi Lucas se aproximar. Ele sempre tinha esse jeito de entrar que balançava a porta. Expirei fundo e minimizei a tela. O desafio era manter a calma, então me levantei e fui até ele. "Quer almoçar fora?" perguntei, tentando ser casual. "Claro! Aonde você quer ir?" A resposta dele foi rápida, quase alheia ao meu tom tenso. Eu sabia que tinha que me mover rápido, mas ainda assim parecia relaxada. O almoçar fora servia para que minha mente pudesse elaborar o que eu faria a seguir. Enquanto estava no restaurante, continuei planejando. Olhei ao redor, observando as mesas vizinhas. Casais felizes, amigos rindo. Me perguntei se isso um dia poderia ser nós de novo. Mas por dentro, lutava contra a insegurança e o medo. E a verdade era que precisava ser forte. Precisava ser a mulher que eu sabia que era. Depois do almoço, deixei Lucas ir para o trabalho, o que fez meu plano se intensificar. Com ele fora, eu finalmente teria algum tempo sozinha.
Voltei para casa e respirei aliviada. Sentei no sofá e abri meu laptop novamente. Comecei a organizar o que já tinha, as mensagens de Bianca e as transferências. Isso tinha que estar documentado. Imprimi as mensagens. Cada palavra, cada "oi, tudo bem, vamos nos encontrar", me cortava profundamente. Confeccionei um arquivo para armazenar as provas físicas. Olhar aquelas mensagens me deixava péssima, mas eu precisava mantê-las à mão. Eu não imaginava o quão forte isso me tornaria. Um mini plano estava se formando. Assim que as provas começaram a se acumular, meu parceiro começava a se transformar em meu oponente, e seria uma batalha. Assim que as evidências fossem inegáveis, eu procuraria um advogado. Não pude hesitar de pensar que, muito em breve, precisaria de alguém que entenderia o que eu estava enfrentando. E enquanto isso, cada mensagem, cada documento reunido me deixava mais forte. Depois de algumas horas, tinha um certo acúmulo de material. Eu pretendia me encontrar com uma amiga de confiança que sempre tinha conselhos sábios. A expectativa de compartilhar minha descoberta e receber apoio era algo que me punha um pouco mais em paz. Ao mesmo tempo me deixou nervosa. O que diria a ela? Como explicaria essa dor? Com a aproximação do jantar, voltei a fazer a rotina de sempre. Preparei uma refeição simples, mas a tensão estava no ar. Quando Lucas chegou em casa, eu estava lá, como de costume, e me dirigi ao quarto. Esperei até que estivesse completamente relaxado e apagado, e lá fui eu, o coração disparado. Peguei meu celular para escrever as anotações que fiz durante o dia, mas claro, não era só isso que estava em minha mente. Resgatei os dados do celular dele. Com um pouco de sorte e rapidez, eu conseguiria coletar mais informações antes de ser pega. Mas cada barulho aumentava minha ansiedade. A casa parecia um labirinto de ecos. Olhei para a tela, e a tensão de espionagem me deixava alerta. Por um lado, eu sentia que estava no controle. Por outro, a adrenalina corria solta. A cada toque na tela, a busca aumentava. Assim que vi as mensagens que já havia lido, resolvi olhar outras partes, outros aplicativos. Precisava de algo que realmente provasse suas intenções. Ao lado do WhatsApp, encontrei o Instagram. Não podia deixar passar. Abri e, como que em um feitiço, vi todas as postagens, as trocas de likes. A relação parecia real. E cada foto, cada comment. A raiva brotou, misturando-se com um nó na garganta e dificuldades em respirar. Voltei rapidamente para o WhatsApp. Eu precisava encontrar algo mais que provasse o que os dois estavam escondendo. Minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava o dedo pela tela. Naquele momento, não apenas olhava para o celular dele, mas também para a vida que ele estava prestes a perder. Meu tempo estava se esgotando. Isso me deixava mais determinada. Enquanto passava pelas conversas, alguém bateu à porta. Meu coração parou por um segundo. No entanto, respirei fundo e voltei rapidamente ao celular para disfarçar. Fui até a porta e, para minha surpresa, era uma amiga. Ana. Começamos a conversar animadamente sobre qualquer coisa. Fiz questão de parecer relaxada. "Ah, que bom te ver", eu disse, mas a preocupação com Lucas e Bianca estava me corroendo. Eu tinha mais a fazer. Depois que ela foi embora, retomei o foco. As mensagens de Lucas continuavam a martelar em minha cabeça. Eu sabia que o segredo entre nós ia além de Bianca. A maneira como ele olhava para ela, a forma como fazia comentários nas redes sociais, tudo isso estava me matando. Na manhã seguinte, me encontrei com Ana. Contei tudo o que consegui levantar. As mensagens, as transferências. Mas não mencionei o que encontrei sobre Instagram. Se havia alguém em quem eu podia confiar, era ela. Ao olhar nos olhos dela, vi um reflexo do que eu sentia. E isso me trouxe um certo conforto. Ana me escutou atentamente. Ela me ajudou com sugestões sobre como seria importante aumentar as provas. Isso atraiu meu interesse. O que mais eu poderia reunir? Aceitei quando ela sugeriu me encontrar com um advogado que ela conhecia. Apenas ouvi a voz dela e a encorajação me levantaram. Mas ainda havia o medo de ser descoberta ou de que Lucas visse algo. Depois de conversas intensas, discutimos como documentar tudo. Cada mensagem, cada transfer. Assim que terminei minha reunião com Ana, voltei para casa, mas a tensão estava me cercando. Era um verdadeiro jogo de xadrez. Um inesperado movimento poderia frustrar o que eu vinha construindo. Logo me vi sentada à mesa de jantar, examinando cada detalhe do meu plano.
enquanto Lucas estava confuso e sem saber o que se passava. A interação dele foi mecânica. Eu estava prestando atenção ao que ele fazia, anotando mentalmente os momentos, como ele olhava os seus e-mails. O cansaço no olhar. Eu precisava fazer mais. O dia seguiu e eu apenas planejei em silêncio. Quando ele saiu de casa para o trabalho, peguei uma pasta e organizei as evidências que já tinha. Cada papel estava documentado com calma. O que me restava era apenas encontrar a forma perfeita de juntar tudo. Mas com o que Lucas vinha fazendo, novos obstáculos estavam surgindo a cada dia e era preciso ter cuidado. A dúvida começou a invadir a minha mente. Será que conseguiria seguir esse plano sem ser pega? O que significava estar disposta a entrar em um confronto? Naquela noite, enquanto eu revisava as provas novamente, uma chamada se fez ouvir. Era um número desconhecido. Meu coração disparou. Respirei fundo e atendi. Ao fundo, ouvi uma voz familiar. Uma voz que não queria ouvir. Era Priscila. O que ela queria falar comigo? O marco desse encontro seria crucial para o desenrolar de todo o meu plano. Estaria Lucas perto? Ela começou a mencionar algo que não consegui entender ao certo. O que eu não sabia era que a partir daquele momento, a situação mudaria drasticamente. Aquele dia parecia tranquilo, mas minha mente estava em um turbilhão. Eu sabia que a conversa com Priscila mudaria tudo. O jantar de família estava marcado para essa noite. A última vez que a vi, na festa, a tensão entre nós estava no auge, e tudo dentro de mim gritava para que eu me preparasse para o embate. O que eu tinha descoberto sobre Lucas precisava ser revelado. O sol já estava se pondo quando comecei a me arrumar. A pressão sobre meus ombros era palpável. Senti como se estivesse indo para uma batalha, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de coragem dentro de mim. O vestido que escolhi era simples, mas elegante. Queria que todos vissem que eu era forte, que não desistiria sem lutar. O espelho refletia não apenas minha aparência, mas a determinação nos meus olhos. O cheiro da comida invadia a casa quando cheguei. A mesa estava impecavelmente posta, com pratos de porcelana e copos brilhantes. A família de Lucas sempre teve o dom de fazer tudo parecer tão perfeito. Ele estava lá, conversando animadamente com a mãe dele, como se nada estivesse acontecendo. Senti meu estômago revirar, mas hoje tudo seria diferente. Os convidados começaram a chegar, amigos, tios, primos, todos reunidos, rindo, brindando. Eu poderia sentir a euforia no ambiente e, ao mesmo tempo, uma nuvem. Era a minha hora. Precisava encontrar um momento que me pudesse expor a verdade sem que ninguém pudesse escapar. Durante o jantar, Lucas estava encantador, contando suas histórias, fazendo todos rirem. Mas eu estava tão distante. O nó na minha garganta só aumentava. O cheiro da comida não me despertava o apetite. Minha mente estava focada na tarefa que me aguardava. Olhei em volta, observando cada um dos rostos sorridentes que estavam ali, alheios à tempestade que se aproximava. Então, depois do prato principal, enquanto as pessoas se serviam da sobremesa, finalmente vi a abertura que precisava. Soltei um pequeno suspiro e pedi a atenção de todos. Naquele momento, um silêncio pesado tomou conta do espaço. O olhar de Priscila se intensificou. Olhei diretamente para Lucas, que havia percebido a mudança no tom da conversa, e ficou rígido. Eu preciso falar algo que é muito importante para mim. Comecei. Minha voz um pouco hesitante, mas minha determinação era clara. Descobri coisas que mudaram a forma como vejo meu relacionamento com Lucas. A tensão aumentou. Rostos ficaram confusos. Priscila sorriu como se estivesse se divertindo à custa do que estava prestes a revelar. Achei que a confiança e a honestidade eram a base do nosso amor, mas eu tenho certeza de que isso não é verdade. Lucas olhou para mim com uma mistura de surpresa e preocupação. Eu o conhecia bem. Sabia que ele estava se perguntando até onde eu iria, mas já não me importava. A sensação era de liberdade, como se estivesse finalmente soltando um peso que carregava há tanto tempo.
Eu encontrei mensagens no telefone dele. Continuei. Senti o coração acelerar, enquanto puxava os papéis que havia preparado com tanto cuidado. Mensagens de uma mulher chamada Bianca. Não apenas mensagens, mas também transferências de dinheiro. Dinheiro que ele enviou para ela. O murmúrio cresceu entre os convidados. Eles estavam atentos. E a atmosfera, que antes era jovial, agou. Priscila franziu a testa. Lucas parecia paralisado, sem conseguir articular uma única palavra. Concentrei-me em não deixar que a expressão dele me desestabilizasse. Enquanto eu falava, levantava cada substância da prova que havia reunido. Aqui estão as mensagens. Aqui estão os extratos com os depósitos. Cada um deles, a conversa, tudo documentado. Fiz o gesto de levantar os papéis, mostrando para todos. O ambiente agora estava eletrificado. As reações de assombro começaram a surgir. Eu nunca havia esperado que o que eu falasse causasse tanto barulho, mas era a hora de fazê-lo. Eu não queria que isso acontecesse, mas não posso ficar em silêncio enquanto sou enganada. O que Lucas fez é inaceitável. Numa fração de segundo, os olhares se voltaram para Lucas. Ele olhava para mim, mas continuava sem palavras. Ele estava sem chão. Você não pode ter feito isso. Ele finalmente conseguiu projetar sua voz de volta. A firmeza no tom fez meu sangue ferver. Não é o que você pensa. Sério? Retruquei, com um tom firme. Então o que eu deveria pensar? Você está me dizendo que tudo isso é apenas um mal-entendido? O ar estava pesado, e eu percebi que havia cruzado uma linha, mas não me importava. Era hora de expor a verdade, não apenas para mim, mas para todos que estavam ali. Os murmúrios aumentaram enquanto os convidados trocavam olhares. Uns pareciam chocados, outros surpresos, e alguns, era claro, achavam que eu deveria ter ficado calada. Um primo de Lucas, que sempre fez questão de ser o primeiro da família, comentou de forma sarcástica. Esse tipo de drama não pertence aqui, mas pertence a mim, disse firmemente. A resposta dele me soou como um eco distante, e eu não deixaria que ninguém me calasse. Esse drama é o que venho vivendo por meses. Isso não é sobre vocês, isso é sobre mim, sendo tratada com desrespeito. Eu poder. Lucas tentou se defender, mas as palavras pareciam não fluir. Você não tem ideia do que está dizendo, você só está magoada. Ele balbuciou, sua expressão agora em uma mistura de raiva e desespero. Mas eu não me deixei abalar. Magda, você sabe que te amo. Ele tentou colocar um ponto de vista, mas eu não tinha mais necessidade de ouvir. As verdades estavam expostas, e eu sentia como se cada prova que entregasse fosse um passo para a liberdade. O público ao nosso redor, agora absolutamente envolvido, estava em segundo plano. Eu era a única que contava essa história. Amar não é enganar, eu declarei, sentindo uma onda de apoio me invadir. Fui tudo o que pude, e agora, o que sobra? A confiança despedaçada, as mentiras que não cessam. O olhar de algumas tias, que antes estavam aplaudindo, agora mostrava preocupação. Mas era uma preocupação que vinha à tona porque eles queriam que eu recuasse. Não, agora as coisas mudam. Esse não é o lugar para esse tipo de conversa. Pi. Eu vou expor a verdade, aqui e agora, rebati. É isso que eu quero e preciso fazer. Lucas estava em silêncio, tomado pela situação que desmoronava sobre ele. Os rostos ao meu redor, muitos dos quais eu considerava familiares, estavam em choque. O primeiro corredor para o meu futuro sem Lucas estava sendo aberto ali mesmo. O jantar estava em ruínas, e ao olhar para as expressões dos meus amigos, senti um misto de alívio e medo. Medo do desconhecido. Medo do que viria a seguir. A porta que abri deixava espaço para novos conflitos, novas verdades que poderiam surgir. Mas algo dentro de mim se iluminava. Eu sabia que havia chegado o momento de finalmente me libertar daquela situação desfavorável que me sufocava há tanto tempo. Era meu momento de brilhar, mesmo que o chão estivesse desmoronando ao meu redor. Sobretudo, o que ainda não sabia era que talvez outros segredos ainda estivessem prestes a emergir. E, enquanto o silêncio se estabelecia no ar, uma nova maneira de
A tempestade estava se aproximando, e talvez, só talvez, eu fosse finalmente capaz de enfrentar isso de cabeça erguida. O silêncio na sala era palpável. Os olhares estavam fixos em mim, mas a visão de Lucas, paralisado e perdido, era tudo o que eu conseguia enxergar. A coragem que eu havia encontrado para confrontá-lo naquele jantar provavelmente não dissiparia tão rapidamente. Eu havia exposto a verdade de forma abrupta, e agora estava prestes a lidar com as consequências. O nó na minha garganta se ampliava a cada segundo que passava. "Você não pode dizer isso aqui", Lucas gritou, a raiva subindo em sua voz. O tom de desprezo em sua expressão era como um soco no estômago. "Isso é um absurdo. Você está distorcendo tudo." Mas não era verdade. Eu sabia que não era. Ele sabia lá no fundo que não era. As cabeças se viraram e os sussurros começaram. Os rostos de amigos e familiares passavam de surpresa para choque, e de choque para um tipo de condescendência que eu não aguei. A tia do Lucas me lançou um olhar de reprovação, enquanto Priscila se divertia com o espetáculo que acabara de se desenrolar. Cada sorriso que ela dirigia a ele parecia um ataque, aplaudindo a humilhação que eu estava prestes a vivenciar. "Mas você estava tão feliz." Uma voz feminina, do outro lado da mesa, ecoou. Era uma amiga em comum, tentando entender o que acabara de acontecer. Meu estômago revirou. Sim, estava feliz. Estava, pelo menos, até descobrir tudo isso. Para mim, aquilo era um sonho se desfazendo, e a realidade estava se configurando de forma estonteante. Lucas estava começando a se levantar, arredondando os ombros, como se estivesse se preparando para se defender. Olhei para ele, buscando qualquer vestígio do cara que conheci, mas ele estava escondido sob um emaranhado de mentiras. "Então você confirma? Está tudo ali nos papéis que trouxe." Eu disse, a voz trêmula, mais firme. "O que mais preciso fazer para que todos vejam quem você realmente é?" As reações. O primo dele, sempre tão cheio de si, acabou se calando e me lançou um olhar de aprovação. Abracei essa pequena faísca de encorajamento. No entanto, ainda não poderia me deixar levar pela euforia. "Você está arruinando nosso relacionamento diante de todas essas pessoas, Magda." Lucas disparou, tentando desviar o foco do que realmente importava. O que era mais importante? A imagem que ele queria passar ou a verdade que ele estava finalmente expondo? Em vez de se preocupar com a imagem, que tal se preocupar com a mentira que construiu? Eu pronunciei as palavras, a raiva começando a se transformar em algo mais poderoso, a liberdade. Cada frase me libertava ainda mais, e eu não poderia deixar que ele virasse o jogo. "Isso não é só sobre mim, Lucas. Isso afeta todos que você enganou. Precisamos parar de nos enganar." O clima não poderia ficar mais tenso. As cabeças continuaram se alternando entre nós. Priscila, com um sorrisinho de malícia, observava tudo, como se assistisse a. Ela provocou, e foi nesse momento que percebi que não estava ali para agradar ninguém. Aquela pessoa que olhava para mim no espelho não era mais a mesma. Eu havia passado da fase de ser a coadjuvante da própria vida. Agora estava no papel principal e era a hora de agir. "Já que você adora estar no centro das atenções, Priscila, por que não se junta a nós aqui? Vamos falar sobre você por 1 minuto e como você ama fazer o Lucas parecer um tolo", eu disse, pegando todos de surpresa. Meu sangue fervia. Cada palavra era calorosa. "Você sempre fez questão de ser a família de verdade, não é mesmo? Então deveríamos discutir a qualidade da sua mentira também." "Magda, pare com isso", Lucas implorou, suas mãos agora levantadas em um gesto de rendição. Mas não me deixei intimidar. "Não vou parar. Estou apenas começando." Ele se sentou novamente, uma mistura de confusão e raiva. O peso da sala se tornou mais opressivo. Como se todos respirassem ao mesmo tempo, esperando o quê? Foi quando a mãe de Lucas, após um longo silêncio, se pronunciou. "Magda, o que você fez não é correto. Não é hora nem lugar para isso."
Sua voz estava tremendo, mas havia uma firmeza que fez meu coração afundar. Eu sempre a admirei, e saber que ela se sentia assim doía. Desculpe, dona Eliane, mas já não era hora de eu falar? Eu questionei. Quantas vezes, em nome de um bom relacionamento, eu ignorei as coisas? Por quanto tempo as mentiras devem prevalecer para manter a paz? Um murmúrio morno percorreu a sala. A tensão era quase física. A segurança que eu havia tentado cultivar ao longo dos anos estava desmoronando, mas algo me dizia que a verdade não poderia mais ser abafada. Cada olhar curioso apenas reforçava minha determinação. Virei-me novamente para Lucas e disse: se você achou que eu ia deixar passar isso, que simplesmente iria aceitar, você estava enganado. Estou cansada de me esconder. Cansada. A palavra ressoava em minha mente. Enquanto a adrenalina se dissipava, percebi que isso estava além de mim. A batalha não era só contra Lucas, mas contra o medo que havia me paralisado por tanto tempo. Comecei a vislumbrar um futuro onde eu poderia ser livre. Um futuro onde a minha voz realmente importasse. O que teria que acontecer a seguir era uma incógnita. Mas uma coisa estava clara: eu não seria mais uma vítima. E o que era ainda mais importante, aqueles ao meu redor não poderiam me fazer recuar. Você, Priscila, sempre se colocou no papel de juíza, enquanto destratava aqueles que não pertenciam ao seu mundo. Não se esqueça disso. Suas palavras podem reverberar aqui, mas a verdade sempre prevalecerá, eu disse, sentindo uma força crescente. As palavras de Priscila haviam se tornado meras tentativas de controle. O quanto havia alimentado em minha insegurança. Eu estava começando a perceber quantas vezes deixei esse padrão ditar as regras da minha vida. E naquele momento, eu poderia sorrir. Ela revirou. E antes que eu pudesse continuar, a mesa explodiu em murmúrios. Um primo deu um soco na mesa e se levantou. Ei, esse tipo de escândalo não pertence à nossa família. Lucas tentou intervir, mas a conversa logo se desenrolou numa cacofonia de vozes em desacordo. Aquilo só aumentou a tensão. Algumas dessas reações me desapontaram, outras eram esperadas. As pessoas lado a lado de Lucas começaram a se afastar, enquanto outras começaram a se inclinar mais para o meu lado. Tios cochichavam e algumas primas se entreolhavam. Então a voz da sogra de Lucas cortou o ambiente. Magda, você não deveria fazer isso aqui. Todos estão vendo. E com isso, o peso sobre meus ombros aumentou. Isso não era um capítulo isolado em minha vida, mas a representação de anos de uma história que havia sido sufocada. Descendo a cada segundo, a sala começou a esvaziar. Pessoas foram se retirando, algumas claramente envergonhadas. Aquela era a realidade que eu temia, mas ao mesmo tempo, a verdade me. Elas faziam parte da minha vida. E, inexplicavelmente, esse pequeno grupo tornou-se meu porto seguro. Algumas delas começaram a me encorajar. A verdade vale a pena, Magda. Mesmo que isso doa agora. Foi nesse momento que percebi que ali, em meio ao caos, surgiu uma nova força dentro de mim. Uma força que já não temia os olhares de reprovação. As paredes que me cercavam, antes opressivas, estavam agora se desmoronando. Uma nova era se iniciava. Mas, por outro lado, a dúvida persistia. Existe o outro lado da moeda, certo? O que eu faria agora? Como recomeçar? O futuro era um grande mistério, e a incerteza apertava meu coração. A imagem de Lucas ainda estava fresca na mente. Ele era uma parte gigante da minha vida. Mas quem ele se tornara? O que eu perdera no meio de tudo isso? Por ora, apalpei o chão da sala e coloquei os pés de volta no caminho para a saída. Do lado de fora, a noite já havia caído. O clima estava fresco, um sinal de renovação. Mas, à medida que me afastava daquela casa, outras emoções começavam a explorar a minha mente. E naquele instante, no centro do meu ser, percebi que eu não estava apenas encerrando um capítulo. Estava prestes a escrever uma nova história. Uma história que não teria nada a ver com Lucas, Priscila ou os fantasmas do passado. Era uma história de libertação e recomeço, mas o que mais me surpreendeu foram as mensagens de texto começando a pipocar em meu celular. Era tudo muito rápido para mim.
Oi, Magda, pode me ligar? Uma dessas mensagens era de Bianca. E o que ela queria? A pergunta girava dentro de mim. Estaria pronta para esse novo desafio? O fio da incerteza me puxou de volta. Enquanto a noite se desenrolava, percebi que a verdadeira reconstrução da minha vida estava apenas começando e que os desafios iriam além daquelas paredes. Eu não sabia o que esperar quando saí daquela casa. A adrenalina ainda corria nas minhas veias, enquanto sentia o peso com as emoções à flor da pele, segui para o meu carro e respirei profundamente. Era hora de dar início a uma nova fase. Logo que cheguei em casa, deixei minhas coisas em um canto, totalmente sem energia. Olhei em volta e percebi como aquele espaço me parecia diferente. Era como se eu estivesse redescobrindo cada canto. Resolvi fazer algo que não fazia há muito tempo. Liguei o som e deixei a música fluir. Não apenas para abafar os pensamentos confusos na minha mente, mas para sentir a liberdade materializando-se ao meu redor. A vida é feita de ciclos, pensei. Assim que minha música favorita começou a tocar, deixei que as lágrimas escorressem. Não eram lágrimas de tristeza, mas sim de alívio. O peso que havia carregado por tanto tempo estava começando a se dissipar, e enquanto eu dançava na sala, me lembrei de quem eu realmente era. Uma mulher forte, que não tinha medo de lutar pelo que acreditava ser certo. Decidi que era hora de começar uma nova rotina. O dia seguinte envolver-me na cozinha sempre foi uma terapia. Enquanto cortava os legumes, pensei na ideia de me reerguer. Cozinhar seria o primeiro passo. Precisava cuidar de mim. Naquela semana, eu estava decidida a redefinir minha vida. Fui à academia. A cada gota de suor, deixava um pouco da dor para trás. O exercício me ajudou a clarear a mente. Eu queria acabar com todo aquele peso e também com tudo que me bloqueava. O tempo voava, e à medida que me sentia mais forte fisicamente, algo mudava dentro de mim. Eu olhava no espelho com mais amor, mais carinho. Mas não eram apenas as conquistas físicas que importavam. Voltei a escrever. Lembro que passei as noites transcrevendo tudo o que passei até aquele momento. Sentimentos, frustrações, conquistas. Foi como libertar meu ser. As páginas começaram a se encher com palavras que me ajudavam a processar o que era viver para mim. Olhar para o futuro tornou-se mais fácil. E aos poucos, decidi que queria mais. Lembrei de um projeto que sempre sonhei. Uma empresa de produção de eventos. O que parecia loucura antes, agora soava como um desafio empolgante. Comecei a fazer pesquisas, anotar ideias e até desenhar o que eu gostaria que fosse. Conversava com amigas que também tinham sonhos e começamos a moldar o projeto juntas. Cada passo fazia meu coração bater mais forte. Era emocionante saber que eu estava criando algo que sempre quis, mesmo quando a vida me derrubou. O apoio de amigos foi abordado. Mendes, um amigo de longa data, se ofereceu para me ajudar com o marketing social da ideia. O entusiasmo dele era contagiante. As reuniões acabaríamos virando momentos de descontração e os planos foram se tornando mais concretos. A ideia de ter algo que fosse só meu me dava uma nova perspectiva. Finalmente a luz no fim do túnel estava definindo-se. O que eu não esperava era encontrar mulheres incríveis nessa jornada. Entre conversas, descobre uma pequena rede de empreendedoras que está. Cada história que eu via, cada riso compartilhado me enchia de coragem. Aumentava a sensação de pertencimento. Uma mulher, Ana Paula, compartilhou sua trajetória sobre começar um negócio sozinha após um relacionamento tumultuado. Ver sua força e determinação era como ver um espelho de mim mesma. Eu queria me levantar da minha própria dor e forma empoderada. E essas histórias me inspiraram a acreditar que era possível. A cada encontro que passava, meu senso de eu crescia. Nesse novo clima de apoio, convidei algumas amigas para um café em casa. Queria mostrar um pouco do que eu estava pensando e também o que estava criando. As reações foram instantaneamente vibrantes. Elas abraçaram a ideia e sentiam meu entusiasmo. Tivemos uma conversa franca, onde muitas compartilharam suas próprias frustrações, desejos e sonhos. Eu não era a única a ter passado por dificuldades.
Então chegou o dia da minha primeira apresentação de ideias. Mesmo com o coração acelerado, fui à frente. A certeza de que podia superar qualquer desafio, sem me deixar desestabilizar, era um presente enorme que eu não sentia há muito tempo. As semanas passaram e minha ideia começou a tomar forma. O projeto estava avançando, a empolgação era palpável, e aos poucos, a imagem de uma mulher independente e forte começou a se cristalizar. Com o apoio das novas amizades e aquela energia coletiva incrível, tudo parecia ganhar vida. A primeira reunião com possíveis clientes estava à vista, e o nervosismo não parecia formar uma barreira, mas uma lembrança. Mas quando tudo estava começando a ficar perfeito, uma mensagem anônima apareceu em meu celular. Era um texto curto, mas profundo. Você não sabe com quem está lidando. Cuidado com as pessoas ao seu redor. Aquilo me fez parar. O que era isso? Uma ameaça? Um lembrete? E mais importante, quem estava por trás disso? O mundo que começava a se abrir agora parecia ameaçado. Este poderia ser um novo desafio, uma finalização que não havia. Naquele momento, eu compreendi que essa parte do meu recomeço ainda não tinha terminado. Uma vitória reservava-se no ar, talvez mais próxima do que a pensava. Algo ainda estava prestes a mudar, e eu precisava estar preparado. O que poderia ser essa nova reviravolta? Peguei um respiro profundo e nomeei meu projeto. Era uma declaração simbólica de força. Enquanto escrevia as últimas palavras no papel, viu a porta para uma nova vida se abrir diante de mim. Estava pronta, mesmo com o mistério e a dúvida pairando no ar. O sentimento de esperança crescia em mim, assim como o medo do desconhecido. A viagem ainda não tinha acabado e muitas surpresas poderiam surgir. Mas a vontade de recomeçar superava tudo. E quando olhei no espelho naquela noite, vi que a mulher à minha frente não era mais a mesma. Eu havia crescido, havia transformado minha dor em recuperação, minha decepção em determinação. A jornada apenas começava. E quem sabia o que mais a vida poderia reservar? O barulho do mundo à minha volta tinha até ficado mais agradável, como se a vida estivesse me oferecendo uma nova trilha sonora. Hoje, ao olhar no espelho, vejo uma mulher que não reconhecia há um tempo. Conheço os traços do meu rosto, mas a confiança e a determinação que agora habitam meu olhar são como um brilho novo. Comecei a trabalhar na minha empresa de produção de eventos. A cada projeto que eu finalizava, a cada cliente feliz que agradecia, algo dentro de mim se fortalecia. Finalmente sentia que estava cumprindo um propósito que era só meu. Meus dias são repletos de desafios e conquistas. Cada organização de evento, cada detalhe que dá certo, é quase como uma celebração pessoal. Em uma dessas celebrações, encontrei um grupo de mulheres incríveis, mulheres que passaram por batalhas semelhantes e que entenderam a importância de se apoiar umas às outras. Juntas, criamos uma rede que se fortalece ainda mais a cada encontro. Essas novas amizades me mostraram o valor de ter. Um acolhimento tão grande me fez perceber que nossa dor individual era transformada em força coletiva. Eu fui capaz de contar minha história, e da forma como fiz, pude ver lágrimas nos olhos de algumas e um sorriso de esperança em outras. Isso me deixou emocionada. Quando terminei, várias delas se aproximaram de mim. Cessem de poder inspirar outras mulheres a se levantarem foi impagável. Uma amizade que floresceu em meio a isso me mostrou que somos mais necessárias umas às outras do que podemos imaginar. Estava tão empolgada com o crescimento do meu negócio e com o vínculo que criei com essas mulheres. No entanto, ainda havia pequenas sombras do passado que às vezes tentavam surgir. Recentemente, recebi uma mensagem curiosa no meu celular. Era de Bianca. Ela estava chegando à cidade e gostaria de me encontrar. A princípio, senti uma onda de tensão, mas na sequência, uma centelha de curiosidade brotou dentro de mim. O que ela queria agora? Eu havia me reconduzido a uma. Eu tinha certeza de que aquilo não seria mais responsável por me abalar.
Ver seus olhos mesclarem confusão e arrependimento me fez perceber que todas as batalhas que eu havia enfrentado não foram em vão. A sinceridade nas palavras dela, quando contou o quanto se sentiu mal pelo que aconteceu, me fez entender que a dor não é compartilhada apenas entre nós, mas que outras pessoas também enfrentam suas próprias batalhas. Durante nossa conversa, algo curioso aconteceu. Ao invés de retribuir a onda de ressentimento que eu havia guardado, decidi transformar aquele momento em uma troca de aprendizados. Conversamos sobre crescimento e aprendizado, e quando deixamos aquele café, percebemos que não éramos mais adversárias, mas mulheres que de alguma forma haviam se encontrado novamente em um espaço de reconciliação. Agora, enquanto caminho por essa nova vida, percebo tantas mudanças, com as redes sociais inebriadas de novas vivências. Percebo que meus seguidores começaram a crescer. Aprendi que o amor próprio não é só uma meta, é um processo. Estamos sempre em constante evolução. E hoje, quero deixar uma última reflexão que ainda me persegue. Temos o poder de mudar nossas histórias, e nunca é tarde para começar novamente. A vida nos oferece tantos recomeços que, se deixarmos, nos tornamos protagonistas surpreendentes. A felicidade plena não tem idade e não está restrita a momentos. Ela é feita por nossas decisões, pelas danças que escolhemos dar com a vida. Então, agarre essa chance, se agarre à fé em si mesma. A verdadeira liberdade e felicidade nascem a partir do momento em que decidimos nos amar, independente das circunstâncias. E é isso que vou levar sempre comigo. A vida é feita de recomeços. O que importa é como escolhemos dançar com cada um deles. Você não vai querer perder as novas histórias, não é? Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça, esmague o botão de like agora.